Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre as curas espirituais e as cirurgias espirituais, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece, tá? Nós tivemos um dos grandes médiuns curadores que nós tivemos aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, foi o médium Zé Arigó, incorporando o espírito do Dr. Fritz. Segundo a história, ambos, tanto o Zé Arigó quanto o Dr. Fritz, eles eram soldados alemães na Primeira Guerra Mundial, tá? E devido a todas as suas ações, né, na Primeira Guerra Mundial, assim que eles partiram para o plano espiritual, eles perceberam, né, toda a sua existência no plano físico, no plano material, todas as suas tragédias, vamos assim dizer, seus erros cometidos. E esses dois espíritos, juntamente, pediram auxílio ao plano espiritual para resgatarem o seu karma, fazendo um trabalho de curas espirituais através do médium. Então o Zé Arigó reencarna aqui no Brasil, e na idade correta o Dr. Fritz então vai assumir o papel de incorporar e fazer essas cirurgias espirituais. Bom, mas vamos tentar entender como é que ela funciona, porque as coisas não são tão simples quanto vocês pensam. O processo é muito mais complexo e avançado do que vocês possam imaginar. Muito bem. Muito bom. Então, cirurgias e curas espirituais. Ok? Muito bem. Vamos tentar entender o funcionamento e o porquê dessas coisas funcionam assim. Nós temos aqui nosso famoso modelo, né? Superfície da Terra, as pessoas encarnadas, e as outras superfícies da Terra, né? Na qual as sociedades astrais se desenrolam. Então nós temos o chamado umbral, que é a nossa superfície, temos o penumbral, temos o plano da luz, o plano dos ascensionados, né? E o plano de comando. Tá? Então nós temos um grande comando, uma grande inteligência de comando do projeto Terra, que vai coordenar todas as ações em todas as dimensões. Então é muito importante que vocês tenham esse modelo em mente. Por quê? Porque quando aqui em cima existe uma ciência, gente. Neste plano superior existe uma ciência, tá? E uma tecnologia inimaginável por todos nós aqui na Terra. É praticamente inimaginável. Por exemplo, esse corpo biológico que nós estamos usando aqui na Terra para nos manifestar nesse ecossistema é obra deste comando. Então, o nosso corpo, né, biológico, tá, é uma obra técnica deste comando espiritual. Ok? Então, essas plantas sabem tudo sobre o nosso corpo, tudo como ele funciona, como consertar ele, e a maneira como nós vamos consertar este corpo é algo inimaginável também por vocês. Tá? Muito bem. É muito importante que qualquer problema que nós tenhamos com o nosso corpo, qualquer problema, qualquer órgão, qualquer câncer, qualquer defeito biológico que poderia nos levar à morte, primeiro, pode ser consertado.
Ok? Esse é o primeiro ponto importante que vocês têm que entender com relação à ciência e à tecnologia dos planos espirituais e dos planos superiores. Tudo pode ser consertado, tudo pode ser corrigido. Segundo ponto. Por que, então, tantas doenças e mortes no planeta Terra? Por quê? Se existe toda a ciência, toda a tecnologia e toda a capacidade operacional para eliminar todo tipo de doença, todo tipo de câncer, todo tipo de tumor que existe e que pode existir nas pessoas desse mundo, né? 3. Quais são as leis para a humanidade Terra? Né? Entendeu? Então, existem as regras e as leis para a Era das Trevas. É o que nós estamos vivendo aqui. E existe uma lei para a Era da Luz. Essa é a grande diferença. O fato de nós estarmos vivendo na Era das Trevas uma experiência comandada por uma lei chamada Lei do Karma, isto significa que tudo, grande parte do que acontece conosco é planejado. E as curas de algum mal adquirido também pode ser planejada com antecedência. Uma série de coisas nós temos que compreender para entender como funciona esse mecanismo. Quem cura? Quando cura? Por que não cura? Né? Nós tivemos na Idade Média uma peste, chamada peste bubônica, a peste negra, devastou a Europa, matando e toxinando todo mundo. O plano astral não desceu para resolver o problema. As pessoas morriam em questão de 10 dias, depois de contaminado. E como eles não sabiam como que funcionava, eles não conheciam micro-organismos, né, todos estavam sujeitos a uma devastação praticamente global naquela época dessas doenças da carne. No entanto, o plano espiritual tinha uma facilidade muito grande para curar, se fosse necessário. Então, por que a humanidade é submetida a essas chamadas provas? Bom, então vamos entender o seguinte, né? Primeiro fato importante. O ser humano vem... Eu escrevi errado. Nossa alma, deixa eu colocar assim, nossa alma, ou espírito, tanto faz, vem para este mundo para viver uma experiência. Ok? 2. Viemos passar por uma prova. Ok? Isso é importante. Esses dois aspectos têm que ser compreendido, senão você não entende como que funciona a coisa. Tá? Por exemplo, antes de cada alma vir para a Terra, antes de vir, lá no mundo distante, foi-nos apresentado para as almas o que seria viver uma experiência no Projeto Terra. Então, todos vocês que estão me ouvindo,
muito antes de vir para esse planeta, aceitaram as regras e as condições nas quais a alma viria viver uma experiência planetária e passar por um planeta de grandes provas. 3. Esse planeta está sob a lei do karma. A lei do karma é sinônimo de lei das trevas, onde o espírito perde toda a sua consciência de sua real natureza cósmica e mergulha nas trevas da densidade do mundo físico e passa a viver em grande parte por seus instintos, e a sua alma, ela fica como que um elemento de controle deste ser, vivendo a experiência dentro de um sistema já montado. Muito bem. A lei do karma, né, ela é a ação do fluxo. O que é a ação do fluxo? Do curso das coisas. Ou seja, uma vez que faz frio, muito frio, esse frio faz para todo mundo. Para gato, para cachorro, para animal, papapá. Se faz muito calor, o calor, todos os mundos, o planeta inteiro vai sofrer esse calor. Se houver uma chuva e uma tempestade muito forte, todos vão ser vítimas deste grande desastre, dessa grande tempestade. Se uma epidemia em massa acontece, é como uma tempestade, todos vão sofrer as consequências desta epidemia em massa. Quem nunca pegou uma gripe neste planeta aqui, levanta a primeira mão. Né? É impossível você não ficar doente nesse mundo. As regras não permitem que você não fique doente. Ok? Uma gripe, uma dor de cabeça, mas você vai estar enfadado. Faz parte da regra do jogo. Né? O nosso organismo, ele não tem as resistências, os mecanismos necessários para enfrentar certo tipo de vírus, certo tipo de bactéria que chegam até nós. Então, inevitavelmente, você vai passar por aquele sufoco, você vai passar por aquele problema. Tá? Quem nunca foi no dentista numa vida? É praticamente impossível, né? Todos nós estragamos dentes, todos nós temos problemas. Quem também nunca foi num oculista? Muda óculos, isso, mexe, corrige e tal. Claro, bem, nós temos um corpo biológico sujeito às intempéries do sistema, sujeito às intempéries de um ecossistema, que é bastante diversificado. Tá? Então, há desequilíbrios, o nosso corpo fica desequilibrado, ele fica doente. Nós sabemos disso antes de reencarnar, antes de descer. Nós vamos ter um corpo, então isso é a chamada ação do fluxo das coisas. É o tal, na verdade, do planeta. É o tal aqui na Terra, a nossa jornada, na qual nós estamos submetidos. E o plano superior aqui, é que vai dizer que tipo de conhecimento vai se manifestar aqui na superfície para aliviar um pouco o sofrimento e as intempéries deste corpo relativo ao ecossistema, relativo a toda essa coisa. Então, a medicina do homem, né, a medicina do homem é, na verdade, um presente do alto para amenizar o sofrimento humano. Eu estou usando a palavra amenizar, não eliminar. Vocês estão entendendo? A nossa medicina, ela alivia o sofrimento, mas não elimina. Nenhuma medicina dá jeito para a morte. A nossa medicina é extremamente limitada para muitos tipos de doença.
um câncer, ela não sabe o que fazer. Você está entendendo? Então, em muitos casos, a nossa medicina não sabe o que fazer. O indivíduo morre, ele vai ao sofrimento e vem a óbito. Ok? O que não vai acontecer na Era da Luz, porque na Era da Luz o conhecimento superior vai ser muito diferente. Então veja bem, nos últimos 50 anos, nós estávamos chegando no final do Projeto Terra. E o final do Projeto Terra, nós ganhamos do plano superior uma abertura. Que não foi essa abertura gigantesca também, mas foi uma aberturinha, no sentido de receber mais presentes do plano superior à superfície da Terra. Quais foram esses presentes? O primeiro presente é a chegada dos discos voadores. É a interferência extraterrestre em nossa sociedade, em nosso mundo, de uma forma mais clara, mostrando para as pessoas que essa realidade estava aí. Mas ela não foi com tudo, não desceu em praça pública, não foi uma intervenção total. Foi apenas uma pequena amostra da existência de vida fora da Terra e da manifestação dessas inteligências junto de nós. Primeiro ponto. Então, que nós vamos chamar, né, eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar colocar mais uns itens importantes, para que vocês entendam o significado das curas. Então nós tivemos no planeta Terra, né, duas ordens que veio do alto. Primeiro, a manifestação, não é chegada, né, porque é manifestação ET. É uma lei do alto. A segunda é a manifestação dos espíritos. Tá? Nós podemos chamar de duas intervenções avatáricas. Essas são duas manifestações avatáricas para mudar a ordem e os destinos de nosso planeta. Ok? Muito bem. Então, a manifestação da certeza são os discos voadores, uma mudança na consciência humana no sentido de que existe vida fora da Terra, o universo é povoado e essas raças inteligentes estão à nossa porta. O segundo ponto importante é a manifestação dos espíritos mudando o paradigma, colocando a seguinte ideia para a humanidade: existe vida após a morte. Ok? Muito bem. E o Brasil foi um dos países no mundo mais privilegiado em relação a isso. Um dos países mais privilegiados. Tá? Nós tivemos a chamada manifestação mediúnica. Isso nós vamos exportar ainda para o mundo. E nessa manifestação mediúnica, nós tivemos, para provar a existência do plano espiritual, nós tivemos o Gasparetto, né? Só para citar alguns médiuns, fazendo suas pinturas mediúnicas, mostrando a vivacidade e a existência dos grandes mestres da pintura, ainda vivos no mundo espiritual. 2. Tivemos o chamado Chico Xavier, né? Que através de suas psicografias, de mensagens, de cartas, de mortos e também grandes obras literárias, como livros, todos, mostrando a existência real de uma vida, de uma sociedade totalmente ativa no plano espiritual após a morte, mostrando isso que nós estamos conversando para vocês aqui. Tá? E nós tivemos os médiuns de cura, né? Os grandes médiuns de cura, em várias etapas, né? O mais importante deles, José Arigó, realizando extremos milagres de uma física, de uma ciência, de uma medicina
jamais vista aqui no planeta Terra. Então, qual é o sentido dessas manifestações? Por que elas aconteciam? Elas aconteciam por um projeto do plano espiritual, do comando superior, de preparar a grande transição planetária, a grande despertar da humanidade, o grande acordar da humanidade para as duas maiores realidades ocultas que atrasou e deixou esse planeta permanentemente nas trevas durante esses 10.000 anos, que é exatamente o isolamento do planeta Terra com relação ao resto do universo e o isolamento com a realidade espiritual de todos nós. Então, quando esses dois pilares que retêm as trevas desse mundo se romper, a humanidade estará pronta para entrar na era da luz. E então nós tivemos, por isso que essas manifestações, elas foram rápidas, elas foram durante um período e não acontecem com tanta intensidade mais. Assim como os discos voadores estão com uma intensidade muito reduzida. Mas na década de 50, 60, 70, essas manifestações, tanto mediúnicas, eram muito, muito intensas. Então, elas faziam parte de um grande projeto do plano superior de lançar uma luz nas trevas profundas do umbral deste planeta. E vou contar uma história interessante. Essas curas de Zerigor, do Zerigor, elas violavam, presta atenção, elas violavam leis kármicas. Mas elas só violavam por um interesse maior ou por uma questão muito mais ampla, permitido pelo comando. Porque, veja bem, se não tem o Zerigor, aquelas pessoas iriam morrer. Aquelas pessoas iriam viver aquela dor, aquele sofrimento. Tá ok? Da forma como era feita, todos nós sabíamos que a mídia não ia dar muita atenção. Era só um chamado para quem pudesse ver e ouvir. Certo? Isso não chegava lá na... O que a obra do Zerigor fez na Alemanha, na França, na Europa? Nada. Estados Unidos. Hoje, se eu perguntar para qualquer um de vocês, vocês nem sabem quem foi o cara. Não é da época de vocês, não é do tempo de vocês. Ou seja, praticamente, a influência dele nos dias de hoje é praticamente inexistente. A não ser que a gente comece a relembrar tudo isso, e principalmente, era uma época que não tinha essa mídia que nós temos hoje. Se o Zerigor vem fazendo cirurgia hoje, com toda a internet, com tudo ao vivo, vocês estariam vendo coisas acontecendo agora. Então, as curas e as operações espirituais, do porte e da lei que o Zerigor fazia, era um projeto extremamente localizado, autorizado pelo alto, e funcionava da seguinte maneira.